E aí, pessoal, tudo bom? Para quem já me esqueceu, eu sou a professora Mariana e vamos aí para mais uma aula de Direito Ambiental. Hoje a gente vai falar sobre as infrações administrativas ambientais. Então, quero que vocês lembrem aí, quando eu falei de responsabilidade civil para vocês, que não importa, né? A pessoa pode ser responsabilizada aí, né, no caso de dano ao meio ambiente, civil, administrativa e penalmente. Então, na aula de hoje a gente vai ver essa parte administrativa e também a parte penal, tá? Mas a gente não consegue terminar a parte penal nessa aula, então eu continuo numa próxima. Mas vamos aí para as infrações administrativas, então. Então, são condutas lesivas ao meio ambiente que vai sujeitar o infrator, tanto pessoa física como uma pessoa jurídica, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Então, o que está dizendo aqui? Que eu acabei de falar para vocês, civil, penal e administrativamente. Quero que você tenha isso bem claro na tua cabeça, tá? Isso está previsto no artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. O que vai ser então uma infração ambiental, gente? Vai estar previsto aí na Lei 9.605 de 98, do artigo 70 ao 76. Então, vocês não esqueçam de pausar o vídeo, fazer a leitura ao final da aula, como você preferir, mas leia os artigos, ok? Vai ser aí, então, toda ação ou omissão, então sim, a gente vai poder cometer um ato aí, né, infracional por omissão também, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Quem que pode exercer essa fiscalização, gente, dessas infrações? A competência é comum entre os entes federados, então é a de competência de fiscalizar da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vai ser, né, de fiscalizar tanto uma atividade efetivamente poluidora quanto uma potencialmente poluidora. E a utilização aí também dos recursos naturais de modo indevido, né, enfim. E vai prevalecer, então, o órgão responsável pelo licenciamento ou a autorização que aquela pessoa teve para exercer aquele empreendimento ou aquela atividade, por essa fiscalização. Então, todo mundo pode fazer, né, os 4 entes federativos ali, mas a prevalência aí, quem realmente tem que fazer, etc., são os órgãos responsáveis aí por conceder a licença ou a autorização para aquela pessoa estar exercendo aquela atividade, ok? Então, eu quero que vocês façam a leitura aí sobre esse assunto do artigo 7º, 8º e 9º e todos os seus incisos aí, ó, 8º dessa lei que eu falei aqui para vocês, ó. A Lei 9.605 de 98, tá certo. E da Lei Complementar 140 de 2011, que a gente já tá bem familiar. Quais são os agentes aí da infração ambiental? Pode ser uma pessoa física e pode ser uma pessoa jurídica. Como que a pessoa jurídica vai cometer uma infração administrativa, então, gente? Na figura do seu representante legal ou do seu representante contratual, no interesse e no benefício da entidade moral. Então, tem que ser no benefício da empresa, para a empresa ter cometido, então, aí uma infração ambiental. Todos os envolvidos vão ser sujeitos às penalidades, tá? Então, não importa aí se você só simplesmente omitiu, né? Se você realmente realizou aquela ação, se você cometeu a infração, você vai ser aí sujeito às penas desta infração, ok? A responsabilidade administrativa aí, no nosso âmbito ambiental, é pessoal. Então, importa a pessoa, né, que realizou aquela ação ali, ou que deixou de fazer alguma coisa. Não importa aqui aquela obrigação propter rem. Lembram da obrigação propter rem? Que é a obrigação que depende da coisa, que se eu tenho um terreno e vendo
danificado, a próxima pessoa, simplesmente em razão de comprar esse terreno, de ter posse daquele terreno, de ter a propriedade daquele terreno, ela responde pelos danos que tem ali, tá? Então aqui não, aqui vai ser obrigação pessoal, a pessoa tem que ter feito ou deixar de fazer alguma coisa, ok? E excludente de responsabilidade, né? Aqui no caso de infração administrativa, vai ser um caso fortuito, o caso de força maior, né? Ou um fato de terceiro. Vocês lembram desses conceitinhos aí lá do direito civil? Então vamos recapitular aqui rapidinho. Caso fortuito ou de força maior. É aquilo que a gente não estava contando, né? Ou por mais que a gente saiba que pode acontecer, a gente não imaginava que naquele momento ia acontecer. O caso fortuito, eu quero que vocês lembrem de força, e a força vem do homem, então, aqui no nosso caso. Então, o caso fortuito é aquele acontecimento aí imprevisível ou que você não estava esperando, que venha de uma ação humana. Por exemplo, eu tô com um sacão de dinheiro e tô indo no banco depositar na minha conta, mas de repente eu sou assaltada. Então foi um caso fortuito, eu não consegui realizar a minha atividade porque aconteceu um caso fortuito, não foi culpa minha que eu não fui lá depositar na minha conta, eu não fui depositar na conta de alguém aquele dinheiro, ok? E caso de força maior, quando não é a força do homem, é uma força além, né? Vai ser uma força natural. No caso aí de uma tempestade, de uma árvore cair em cima do seu carro, por exemplo, de um tsunami, terremoto, maremoto, enfim. Tudo isso vai ser caso de força maior. E o fato de terceiro é quando um terceiro aí realizou um dano que não foi você, mas você também foi o prejudicado aí e podem estar cobrando uma responsabilidade de você que na verdade não é sua. Então é de um terceiro, ok? São as excludentes aí da responsabilidade administrativa. E a responsabilidade administrativa ambiental, ela é objetiva ou ela é subjetiva? E aí vocês me pegaram, né? Porque não tem consenso, gente. Não tem como eu dar uma resposta exata para você. Então fica ligado quando eu cair na sua prova que pode ser uma pegadinha, tá? Então não há consenso. O professor Vladimir Passos de Freitas, que é uma pessoa super renomada aí na área do direito ambiental, com vários livros publicados, enfim, ele considera a responsabilidade administrativa ambiental objetiva. Mas aí tem um outro doutrinador aqui, por exemplo, que eu trago para vocês verem realmente que existe aí essa falta de consenso, é o Paulo Afonso Leme Machado, que ele vai dizer o seguinte: de todas as sanções que o artigo 72 da Lei 9.605 prevê, somente a multa simples é que vai utilizar a responsabilidade subjetiva. Então, ele fala o quê? Que as outras sanções ali são de responsabilidade objetiva, menos a multa simples. Então, é controverso esse assunto, né? Principalmente aí quando fala de vários tipos de sanções, enfim. Mas se você tiver que chutar alguma coisa na tua prova, que eu acho difícil isso acontecer, chuta objetiva, tá? E aí vamos tentar fazer um recurso se você errou, enfim, mas é um assunto controverso, tá? Cuidado se isso aí realmente cair na sua prova, que eu acredito que não vai acontecer. Importante, quando eu coloco isso daqui, vocês já estão carecas aí de saber. Grifa, 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 bota ó, reluzente aí no seu material. Não precisa o agente cometer um dano de fato. Pelo princípio da prevenção, entende-se que basta que o agente haja por ação ou por omissão, que ele faça alguma coisa ou que ele deixe de fazer quando deveria ter feito. Aí já vai ser considerado aí uma infração à lei ambiental por meio de dano ou então de perigo, tá? Então não precisa ter o dano, então aquele perigo de dano já vai fazer com que a pessoa tenha sido aí o agente, né, do dano aí. E a dosimetria da sanção? Como que a gente vai medir a sanção para aquela pessoa que cometeu a infração administrativa, gente? Bem tranquilo essa parte aqui, ó, tá previsto aí no artigo 6º da Lei 9.605 e vão ter 3 coisinhas aí para dizer para nós quanto de
sanção vai ser aplicada em cada caso específico. A gravidade do dano vai depender. Os antecedentes daquele infrator, se ele comete aquele dano ali com frequência ou não, se ele nunca cometeu um dano, foi a primeira vez, né? E a situação econômica aí do agente, porque a gente sabe que se ele tem muito dinheiro, às vezes pode compensar ele poluir, ele degradar, ele desmatar. Então tem que aplicar uma multa que vai realmente doer no bolso daquele cara, né? Daquele cidadão. Então vai ser analisado aí também a situação econômica. Então, 3 coisas para a dosimetria da sanção: gravidade do fato, antecedentes do infrator e situação econômica do infrator. Tranquilo, né, gente? Então, quais são as modalidades das sanções administrativas? Anota no seu caderno. Existem as infrações aí de menor lesividade, que vai ser uma multa, no máximo, né, menor que R$1.000, e nesse caso vai caber uma advertência somente. Então, infração de menor lesividade até uma multa, né, de até aí R$1.000, menos de R$1.000, vai caber uma advertência. A multa simples vai ser a negligência ou o dolo. Por isso que o Paulo Afonso Lemes Machado, ele vai falar o seguinte, que para multa simples é utilizada a responsabilidade subjetiva para analisar a culpa, né? Porque vai depender aí de negligência e de dolo do infrator. A negligência aí é uma das modalidades de culpa, né? E vai estar escrito aqui para nós, ó, no meu material, o seguinte: o infrator já foi advertido e não tomou nenhuma providência ou obstaculizou a fiscalização, cabendo multa diária nas hipóteses de infração permanente, tá? Está previsto então aí no artigo 72, parágrafo 3º da Lei 9.605 de 98. A multa simples, ela não pode ser convertida em serviço de preservação ou melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Então, multa simples tem que ser paga, tá? Não pode ser convertida aí. E outra modalidade aí de sanção vai ser a apreensão de produtos ou instrumentos da infração. Pode haver a libertação dos animais, a doação dos produtos perecíveis ou a madeira, né? Aí as entidades beneficentes. No caso aí dos animais, gente, às vezes me perguntam o seguinte: ah, mas o animal estava preso e aí vai colocar ele no habitat natural, talvez ele não saiba se defender, porque ele não teve convívio aí, né, com outros tipos de animais, e como que faz? Aí existem vários casos, ele pode ser direcionado aí para um zoológico, para alguma ONG, alguém que vá cuidar aí desse animalzinho, tá? E dentro da apreensão tem também aí a destruição ou a inutilização daqueles produtos. Então, bens sem utilidades ou então bens ilícitos que forem apreendidos, eles vão ser destruídos ou inutilizados, tá? E quando houver mais de uma infração, as multas elas vão poder se acumular. Isso está previsto aí, ó, no artigo 72, parágrafo 1º da Lei 9.605. Então, pega essa lei e dá uma lidinha lá no artigo 72 para clarear aí suas ideias, tá? Importante aqui, gente: destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação, embargo de obra e demolição de obra e suspensão parcial das atividades vai ser aplicada, então, essas sanções, esse tipo de sanções vão ser aplicadas quando o produto, obra ou atividade não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares, tá? Então pode ser que caia uma questão na tua prova dizendo o seguinte: tal atividade não está de acordo com a lei, né, que regula ela, ou então não está de acordo com a regulação do CONAMA, por exemplo. E aí, qual é a sanção possível aí, né, para essa infração? Destruição, inutilização, suspensão da venda, da fabricação, demolição da obra, suspensão parcial aí ou total dessas atividades. Então fica ligado que isso pode acontecer daí de cair numa questão da sua prova.
Quais são os valores das multas, gente? Vai variar aí de R$50 a 50 milhões de reais. Então, lembra que a gente tem aquela dosimetria da sanção, né? Para saber quanto que vai aplicar aí de multa, para ela ser realmente compatível e exercer a sua função, né? Para onde que vai esse dinheiro, gente? Vai para um fundo do governo. E esse fundo vai chamar, então, no caso do meio ambiente, né, de Fundo Nacional do Meio Ambiente, ou então vai para o Fundo Naval, ou então fundos estaduais e municipais no meio ambiente, dependendo do caso, do qual for a infração, de onde precisa ser reparado, né? Então, essa multa aqui, ela vai ter um caráter sancionatório e pedagógico. Lembram da responsabilidade civil? Que no direito ambiental, a responsabilidade civil, ela não tem a intenção de punir, e sim de resgatar o status quo anterior daquele espaço, daquela coisa, tá? E aqui, então, na responsabilidade administrativa, a multa tem sim o intuito pedagógico de ensinar aquele infrator que isso não pode ser feito novamente, de que aquilo é errado, e também o intuito ali sancionatório, de servir como uma punição para ele. Então a gente encerra aqui a responsabilidade administrativa e vamos aí para a responsabilidade criminal ambiental, gente. Deixa eu só tomar uma água aqui, senão daqui a pouco a prof não tem mais voz para conversar com vocês. Então, para a gente falar de responsabilidade criminal, eu quero que vocês peguem novamente aí a Lei 9.605 de 98, que ela é a nossa lei dos crimes ambientais. Então, ela vai ser bastante útil aí para a gente tratar dessa parte da matéria, né? Então, no Brasil, se admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá? Sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes, do representante legal, do representante contratual aí dessa pessoa jurídica. Então, se cair na sua prova alguma coisa do tipo, se admite responsabilização penal da pessoa jurídica, a gente não pode só pensar em responsabilidade penal para restrição aí da liberdade, né? Porque se a gente pensa em restrição de liberdade, a gente vai pensar que a empresa, que é lá uma casinha, não tem como alguém vedar a liberdade dela de ir e vir. Então a gente vai dizer que é falsa essa alternativa e vai acabar incidindo em erro. Então não, gente, aqui no Brasil pode sim ser aplicada a responsabilização penal no caso de pessoa jurídica. E a gente vai ver aí como que acontece isso, tá? É preciso que a pessoa jurídica preencha aí alguns requisitos, tá? E eles são cumulativos aqui, tá, gente? Então, esse com esse tem que somar. Então, a infração penal, ela deve ser cometida aí por decisão do representante legal ou do representante contratual ou de seu órgão colegiado. Tem que ser alguém, gente, que tenha um poder de decisão da empresa. Se for qualquer funcionário que acabar praticando um crime ambiental, a empresa tem como responder? Não. Precisa de alguém que tenha capacidade de tomar decisões. Então, o dirigente, o representante legal, o representante contratual ou o órgão colegiado dessa empresa aí, ok? Não esqueçam esse detalhe. E também precisa que a infração penal seja cometida no interesse ou em benefício da entidade, da própria pessoa jurídica. Por quê, gente? Se o dirigente lá, o representante legal da empresa, ele pratica um crime ambiental aí por nome da empresa, né? Faz com que a empresa pratique o crime para benefício próprio. Tem como a empresa ser responsabilizada se ela só foi um meio para essa pessoa física atingir o seu objetivo de ter algum benefício próprio? Não tem, né, gente? A empresa não tem como ser responsabilizada. Então, o benefício precisa ser da própria empresa, ok? E a pessoa jurídica de direito público, ela pode ser responsabilizada penalmente por um dano ambiental? Esse aí é outro assunto que não tem consenso aí na doutrina, gente. Então, o que eu posso falar para vocês aqui?
O Paulo Afonso Lemes Machado, ele vai dizer o seguinte: é possível sim que a pessoa jurídica de direito público seja responsabilizada criminalmente, porque a Constituição e a Lei dos Crimes Ambientais, ela não restringe o alcance dessa tutela penal aí. Mas o Frederico Amado, que é outro autor que eu tenho utilizado bastante para montar as aulas de vocês aqui também, ele vai dizer o seguinte, que seria punir a coletividade se uma pessoa jurídica de direito público fosse responsabilizada criminalmente, porque tudo que é o patrimônio ali da pessoa jurídica de direito público é proveniente dos tributos que a coletividade paga. Então, vai onerar quem? A coletividade. Então, vai ser o quê? Uma forma de você punir as pessoas erradas, né? Então, ó, não tem como aplicar a pena de despersonalização também, né? Por exemplo, lembram da despersonalização lá do direito do consumidor? Então, por quê? Porque você vai estar tirando do povo uma pessoa jurídica ali de direito público que está ajudando o povo, que está ali para fazer parte da administração pública, né? Então, não faz muito sentido também. Então, por exemplo, seria mais efetivo responsabilizar os agentes públicos que fizeram aquele dano ali ao meio ambiente, tá? E o Vladimir Passos de Freitas, ele vai falar o seguinte, que a pessoa jurídica de direito público não pode cometer um ilícito penal em benefício próprio, só podendo agir visando o interesse coletivo. Então, se uma pessoa jurídica de direito público cometer aí alguma infração, né, algum dano, um crime ambiental, ela vai estar fazendo isso em nome do interesse público e aí deixaria de ser um crime. Complicado, né, gente, da gente falar disso. Então, não há consenso na doutrina se a pessoa jurídica de direito público é, né, possível de ser responsabilizada aí em caso de dano de crime ambiental. E a responsabilidade penal da pessoa jurídica, então? Como que funciona, gente? Ela pode ter uma multa, e sim, a multa aqui vai estar fazendo parte da esfera penal de responsabilização. Ela pode ter uma pena restritiva de direito, né? Não vai poder participar de licitação, por exemplo. Vai poder ter uma pena de prestação de serviços à comunidade. Vai ter essa pena aí de desconsideração da personalidade jurídica. Lembram lá do direito do consumidor? Não? Então vamos recapitular aqui rapidinho. Desconsideração da personalidade jurídica, quando a gente tira a personalidade jurídica, toda aquela proteção que a personalidade jurídica tem e vai direto no patrimônio do proprietário daquela pessoa jurídica, para que ele não se escuse aí de cumprir, né, com a responsabilização, que ele realmente pague por aquilo que ele fez. Então, desconsidera-se a personalidade jurídica para que a pessoa não saia ilesa dessa ação aí que ele cometeu, tá? E a execução forçada, que é aquela morte civil, é você acabar com a empresa, fazer com que a pessoa jurídica, ela não exista mais. Então, extingue-se a empresa após o trânsito em julgado da ação. Então, vamos falar aqui, ó. Lembram aqui, ó, tem todas essas. Algumas eu já expliquei para vocês e as outras que eu não expliquei eu vou explicar agora. Então, vamos aqui, ó, para restritiva de direito da pessoa jurídica. Como que vai fazer, gente? A multa, né, prevista ali no artigo 21 e também a restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Vai ser uma forma de você restringir os direitos aí da pessoa jurídica que cometeu o crime de agir, né, como ela bem quiser. E aí, o artigo 22 vai dizer para nós o seguinte, que uma das modalidades aí de restritivas de direito vai ser a suspensão parcial ou total das atividades da empresa. Pode ser também a interdição temporária do estabelecimento, da obra ou daquela atividade. E pode ser ainda a proibição de contratar com o poder público, bem como dele ter subsídios, subvenções ou doações. Então isso vai restringir os direitos ali daquela pessoa jurídica.
E quando a gente falar de pessoa física que cometeu o crime ambiental, então, pessoa física, independente ali, né, se ela está trabalhando para alguma entidade, se ela é o dirigente, teve um benefício próprio, ou se ela, então, não é um dirigente, não tem aquele poder de decisão da empresa. Aí vai ser responsabilizado pela pessoa física, né? E vai poder ocorrer aí, então, a pena privativa de liberdade, que é ser preso, né? Reclusão, enfim, pena privativa de liberdade, né? Aquele direito de ir e vir da pessoa. Também pode incorrer aí em pena restritiva de direito e multa. Então, quais são as atenuantes para os crimes ambientais aí? Se o sujeito ele tiver baixo grau de escolaridade, porque ele pode ter cometido aquele crime sem saber que era um crime, porque ele não tem escolaridade suficiente para saber que ele estava cometendo aí um crime ambiental. Não quer dizer que ele é incapaz, que ele é inimputável, sim que ele tem baixa escolaridade, que ele vai assumir aí a responsabilidade, mas ela pode ser atenuada. Segundo atenuante aqui, se o sujeito ativo se arrepender e reparar espontaneamente o dano ou limitar significativamente a degradação ambiental causada. Então a pessoa tem que se arrepender e já reparar o que ela fez, né? Então ela pode ter a responsabilidade criminal aí atenuada. E também se o agente comunicar previamente o perigo iminente de degradação ambiental. Então ele está cometendo um crime, mas ele, agora eu sei que está perigoso, então para não deixar com que, né, tudo vá pelo ralo, vamos dizer assim, ele vai comunicar o perigo de dano. E letra D, que é a nossa última atenuante, se o agente colaborar com os encargos da vigilância e do controle ambiental. Ok? Esse daqui eu vou depois tirar para vocês, tá, gente? Foi uma frase a mais ali no meu slide. Depois, quando for para vocês estudarem pelo slide ali, eu já tiro aqui, já aviso a produção, tá? E quais são, então, as agravantes? A gente viu as atenuantes da pessoa física, vamos ver aí as agravantes para o crime ambiental. A reincidência no crime de natureza ambiental, porque, né, se a pessoa já fez uma vez, ela já sabe que tá errado, então ela vai cometer outra vez, vai ser agravada aí a sanção dela. E ter o agente cometido a infração de algumas formas aqui, vamos lá. Para obter vantagem pecuniária, coagindo, né, outrem para execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, e aí propriedade alheia, né, independente se é do Estado, se é de outra pessoa, não interessa. Letra E, atingindo áreas de unidades de conservação que são protegidas, a gente já viu isso em outras aulas, né, ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime de uso especial. Letra F, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. G, em período de defesa à fauna. H, em domingos ou feriados, porque daí é mais difícil, né, das outras pessoas verem, de alguém realmente pegar essa pessoa em flagrante aí. À noite, que também dificulta, né, a gente ter acesso aí do que está acontecendo, às vezes não enxerga direito, está muito escuro, as pessoas normalmente estão dormindo, então isso também é uma agravante aí que a gente já conhecia ela lá do direito penal, né? E em outras épocas ali, ó, de seca ou de inundação, que as pessoas já estão sofrendo por causa daquilo e ainda ele vai lá e comete um crime para as pessoas sofrerem ainda mais. E letra K aqui, ó, no interior do espaço territorial protegido. Letra L, com o emprego de métodos cruéis para abate e captura de animais, que a gente sabe que, né, não pode ter emprego aí de métodos cruéis para os animais, que é vedado pela Constituição. M, mediante fraude ou abuso de confiança. N, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, que é você se exceder ali nos limites que o governo deixou, você exceder aquela atividade, exercer aquela atividade.
Letra O. No interesse da pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. E letra P. Atingindo espécies ameaçadas, listada em relatórios oficiais das autoridades competentes. E por último aqui, letra Q. Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Ok? Então tem algumas ali que já era do direito penal, você que está estudando aí todas as matérias, né, com afinco, você já vai ver que não fica tão difícil. Mas se a gente olhar só o direito ambiental, fica um pouquinho complicado para a gente gravar, né? Mas vai ser tranquilo aí no dia da sua prova, tenho certeza. Eu vou continuar então no próximo vídeo para a gente falar aí das penas restritivas de direitos das pessoas físicas, ok? Então, segura aí, a gente já volta. Até já!